Nossa amiga de hoje compartilha conosco uma grande parte da sua trajetória de vida, onde conheceu o verdadeiro amor ainda muito jovem. Porém, foram separados por muitas mentiras, intrigas, tramas e desencontros. Ela nos traz um relato doloroso de abuso, o conhecido e famoso Boa Noite Cinderela, com o intuito de alertar. Muitas vezes o abusador está entre os familiares e amigos mais próximos, ou mesmo escondido atrás de cargos e ocupações acima de qualquer suspeita. E ficam as dicas: evite aceitar ou pedir carona de estranhos, não aceite bebidas de estranhos, não deixe seu copo cheio à mesa quando precisar se ausentar, prefira sempre se servir. Não aceite que te sirvam de garrafas previamente abertas e sem lacre. São apenas alguns cuidados a mais que podem fazer toda a diferença. Intimamente, desconfie sempre. Isso vai te manter em constante alerta e menos vulnerável. Essa atitude é particular e não vai ofender a ninguém. E se com o tempo perceber que pode confiar, ótimo! Olá, eu sou Ana Lu e você é muito bem-vindo ao canal Contactuando. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe o canal para ajudar no seu crescimento já no início do vídeo. Me siga pela minha rede social, que é o Instagram, e nos envie também a sua história, pois todos temos uma história para contar. E vamos ao nosso relato de hoje. Minha mãe conheceu meu pai quando estava de passagem por sua cidade no interior da Paraíba. Estava a trabalho, era caminhoneiro. Tiveram um relacionamento e ela engravidou de mim. Eu nasci no ano de 1974. Meu pai logo a abandonou e ela teve que voltar a viver com minha avó para ajudar na minha criação. Após um tempo, ela conheceu outro rapaz e seguiu com ele para João Pessoa, me deixando sob a responsabilidade de minha avó. Logo engravidou de meu irmão. Recordo que sentia demais a ausência dela. Em uma de suas visitas, resolveu me levar para viver com eles. Passei a conviver com o sofrimento da minha mãe e do meu irmão. Meu padrasto era uma pessoa perturbada, muito agressivo e totalmente descontrolado. Presenciei muitas agressões à minha mãe. Com 14 anos, resolvi buscar a Deus. Acreditava que só Ele podia mudar a nossa situação, o cativeiro em que vivíamos. Comecei a frequentar uma igreja evangélica, consegui levar minha mãe comigo. Porém, meu padrasto descobriu e passou a nos ameaçar se continuássemos a frequentar aquela igreja. Às escondidas, continuamos indo à igreja. E numa noite após o culto, ao chegarmos em casa, descobrimos que tinha nos colocado na rua. Nossas roupas estavam jogadas na sarjeta, no meio da lama, e não podíamos mais entrar em casa. Uma vizinha nos acolheu. Enviei uma carta para meu avô contando tudo o que estávamos passando. Prontamente ele enviou um caminhão para nos buscar e retornamos para o interior, para a cidade onde eu havia nascido. Meus avós passaram a nos ajudar em tudo o que podiam. Minha mãe, chegando na cidade, logo conheceu outro rapaz e foram viver juntos. Aos 15 anos e como toda adolescente, sonhava em encontrar um grande amor. A cidade era pequena e não tinha muita diversão. Marcamos com alguns amigos um jogo de baralho na casa de uma de nossas amigas. Eis que chega um rapaz muito bonito que me chamou a atenção. Tinha por volta de seus 20 anos, não parava de me olhar. E eu mesmo, sem nunca tê-lo visto antes, senti que tinha sido arrebatada. Me sentia completamente apaixonada por aquele estranho. Nos encontramos outras vezes ali e em uma oportunidade a sós, ele disse que nos amávamos, nos abraçamos e nos beijamos. Iniciamos um namoro, estávamos muito apaixonados. Em uma noite enluarada, nos prometemos um ao outro para sempre. Fizemos um casamento simbólico, à luz do luar, e nossa testemunha era Deus. Porém, nem tudo se resume em sonhos de amor. Existem muitos outros fatores que pesam muito para a sociedade, como, por exemplo, status socioeconômico. Para a família dele, era um fator de primeira exigência. Eu, com certeza, não era o modelo ideal de nora. Era de classe social inferior,
não tinha a estrutura familiar adequada, era filha de uma mulher que se encontrava separada por 2 vezes e no 3º relacionamento. Nossa cidade era pequena, envolta em muitas intrigas e fofocas. Definitivamente, sua família não me aceitava. Guardem bem a informação a seguir. Meu irmão tinha um amigo muito próximo a ele. Sempre estava em nossa casa, quase que diariamente, e este rapaz cultivava sentimentos por mim. Acredito que, aos olhos dos curiosos e especuladores da cidade, eu até correspondia a estes sentimentos, visto que ele não saía de nossa casa. Creio que éramos alvos de fofocas mesmo sem saber, e eu nunca sequer tinha olhado para o amigo do meu irmão como homem. Cultivava apenas carinho e amizade. Estava muito feliz e apaixonada por meu namorado. Sentia que era mesmo para sempre, aquele amor da vida toda. Íamos completando 8 meses de namoro, quando ele precisou ir para João Pessoa resolver coisas de trabalho. Me disse que logo retornaria e que me ligaria. O tempo foi passando e nenhuma notícia dele. Com 3 meses aproximadamente de sua partida, resolvi ir à sua casa falar com sua mãe, saber se estava tudo bem com ele. Eu já não aguentava mais a falta de notícias. Sua mãe se limitou a dizer que ele estava bem, mas eu precisava de mais detalhes. Então, encontrei sua tia na rua. Fui lhe pedir notícias. Me disse o pior que poderia ter ouvido na vida, que ele tinha uma noiva em João Pessoa e tinha ido resolver algumas pendências do casamento. O chão se abriu embaixo dos meus pés. Fiquei em choque, meu corpo todo tremia. Como era possível? Ele me disse que iríamos nos casar e ela me disse: ele é homem, você é muito infantil, não entende as coisas, ainda é muito jovem. E me virou as costas. Quanta tristeza! Me acabei de tanto chorar e sofrer. Em outro momento, encontrei com sua mãe na rua e resolvi confirmar se tudo aquilo era mesmo verdade. Ela me disse que ele só pensava em trabalho e era melhor eu esquecê-lo. Aquilo para mim foi uma confirmação de tudo que sua tia já havia me dito. Entrei em uma profunda depressão. Passados 6 meses aproximadamente, estávamos em casa, eu, meu irmão e aquele seu amigo, que cultivava sentimentos por mim. Meu irmão saiu no portão e entrou dizendo: você não é capaz de adivinhar quem está aí. Me virei rapidamente, era meu namorado. Meu coração se encheu de alegria. Pensei, ele voltou para mim. Então ele exclamou: todos me falavam e eu não acreditava. Agora tive mesmo a certeza. Me deu as costas e saiu. Eu demorei para processar e entender o que estava acontecendo ali. Ele me privou do direito da oportunidade de me explicar, de argumentar. E não se dignou a me dar explicações por ter sumido durante 6 meses da minha vida e sobre os rumores de seu noivado. Durante muito tempo tentei contato com ele, enviava muitas cartas através de seu irmão, porém acredito que nunca foram entregues. Nunca pudemos esclarecer as coisas. Eu me tornara uma jovem apagada após este rompimento. Não tinha ânimo para nada. Então a tia do amigo do meu irmão pediu a permissão de minha mãe para eu ir com eles numa festa na cidade, os famosos showmícios. Fomos eu, meu irmão, uma amiga, o amigo do meu irmão e sua tia. Após a festa, fomos dormir na casa dessa tia. Eu não estava me sentindo bem, estava estranha, tonta mesmo, com uma sensação de branco na memória. E não tinha bebido nada alcoólico na festa. Apenas refrigerante. Eu não tinha o hábito de tomar bebidas alcoólicas. No dia seguinte, acordei péssima, com a cabeça pesada e vazia, uma dor no corpo, e fui para minha casa. Passados alguns dias, o amigo do meu irmão chegou em casa para falar comigo, me pediu em namoro. Eu não aceitei. Disse que amava meu ex-namorado, e ele argumentou dizendo que ele não me correspondia, que seria melhor eu aceitá-lo como namorado. Porém, me mantive firme nos meus sentimentos e convicções. Ele, cansado das minhas recusas, me disse: você me pertence, já foi minha mulher.
Se lembra da noite que dormiu em casa? Coloquei uma medicação na sua bebida. Você ficou dopada. Minha tia sabe de tudo. Até os lençóis sujos de sangue ela lavou. Entrei em desespero. Fui imediatamente à sua casa, confrontá-la. Essa tia negou tudo. Me disse que ele havia enlouquecido e inventado essa história sórdida para ficar comigo à força. Chegando em casa, contei tudo para minha mãe e avó. As duas tiveram a mesma fala. Disseram que eu teria que me casar com ele. Argumentei que era mentira dele, que tinha inventado essa história conforme sua tia tinha me dito. E eu não tinha condições de me casar com ele amando o outro. Supliquei a minha mãe que me levasse ao médico para me examinar. Fomos a uma consulta. Uma médica me atendeu. Expliquei tudo para ela. Percebi que duvidava de mim. Fiquei muito constrangida e disse a ela: doutora, de verdade, eu não sei o que aconteceu naquela noite. Eu realmente não consigo me lembrar de nada. Não estou mentindo. Se eu soubesse a verdade, não teria nunca vindo aqui passar por isso. Então, ela pôde ver minha honestidade e minha aflição. E ao final do exame ginecológico me confirmou que eu havia sido mesmo violada. Me perguntou: minha filha, você gosta desse rapaz? Eu disse: não, jamais. Eu nunca aceitei nenhuma investida dele. Então, nos orientou que deveríamos sair dali e procurar uma delegacia para registrar essa ocorrência. O que aconteceu comigo era um crime. Minha família não aceitou isso. Queriam que eu me casasse com aquele homem nojento e inescrupuloso, abafando todo o escândalo na cidade. Eu até tentei obedecer, mas sentia repulsa, nojo de pensar em tudo que ele tinha feito comigo. Então, um dia, fui até minha avó aos prantos. Eu não queria aquela situação para mim. Não queria me casar com aquele homem. E, finalmente, minha avó me entendeu. Fiquei péssima, me senti horrível, suja, me fechei ainda mais. Me recolhi ao sofrimento. Sentia que nunca mais seria a mesma. Perdi meu grande amor e somei mais este trauma que jamais sairia da minha cabeça. Minha mãe, nesta ocasião, reatou com aquele meu padrasto violento e se mudou para São Paulo. Algum tempo depois, vendi uns poucos pertences que eu tinha para levantar o dinheiro da passagem e fui viver com ela em São Paulo. Recomeçar em outro lugar, onde não me conhecessem. Chegando lá, tudo veio à tona novamente. Meu padrasto chegando em casa bêbado e agressivo. Em uma noite, acordei com ele em minha cama, com as partes íntimas despidas, me importunando. Entrei em pânico. Contei tudo para minha mãe e acabamos discutindo. Pedi a ela que escolhesse entre eu e ele, e ela me respondeu com seu silêncio. Infelizmente, se omitiu comigo mais uma vez. Conheci um rapaz nessa época, embora não sentisse amor por ele, pois meu primeiro amor não saía dos meus pensamentos, eu aceitei namorar. Em minha casa, a situação ia de mal a pior. Discussões faziam parte da nossa rotina. Minha mãe não se posicionava. Para mim, estava insustentável aquela situação com meu padrasto. Acredito que inconscientemente eu queria uma fuga de tudo aquilo. Passei a dormir muitas noites fora de casa e acabei engravidando de meu primeiro filho. Fomos viver juntos. Eu queria tentar recomeçar minha vida após tanto sofrimento. Juntamente com minha gravidez, minha mãe finalmente juntou coragem e deu um basta naquela situação e se separou, embaixo de muitas ameaças de morte de meu padrasto. Após um tempo, veio meu segundo filho. O relacionamento, que já era difícil, ficou ainda mais. Vivíamos de aparências, não existia amor de nenhum dos lados. Porém, independentemente, me dedicava à criação dos meus filhos e ao cuidado do nosso lar. Me esforçava para fazer tudo com muito carinho, mas nada que eu fizesse o agradava e nada que ele fizesse me agradava. Vivíamos em um ciclo de descontentamento.
Para completar, os anticoncepcionais me faziam mal e tive que parar, resultando em minha terceira gravidez, uma menina. Fui percebendo seu comportamento. Ele estava me traindo. Embora não existisse amor, eu cultivava o casamento e a família. Me esforçava para manter minha família unida e suas atitudes me entristeciam profundamente. Eu chorava demais. Julgava não merecer essa situação. Quando meu filho do meio estava com 8 anos, eu o perdi. Sofreu um acidente de carro junto com o pai e os 2 irmãos. Estavam indo me buscar no trabalho. Estava se iniciando um temporal, quando meu esposo me avisou que iriam me buscar. Pedi que não fossem, pois meu filho do meio tinha muito medo de chuva. Mas ele insistiu e eu fiquei esperando. O tempo ia passando e eles não chegavam. Comecei a ligar, tentando saber onde estavam. Eu era fiscal de caixa em um supermercado que ficava ao lado de um grande hospital referência em trauma da minha cidade. Estava na porta do supermercado, quando ouvi as sirenes de uma ambulância, pedindo passagem. Quase fui ao chão. Tive um mal-estar súbito, parecia flutuar de meu corpo. Aquele som me deixou de pernas bambas. Tive que ser amparada para não cair. Uma amiga me ajudou e me perguntou o que havia acontecido. Eu disse: essa ambulância, essas sirenes, senti algo muito ruim dentro dessa ambulância. Mal sabia eu que aquela ambulância levava meu filho tão amado, quase sem vida. Liguei para minha cunhada e ela estava querendo notícias do meu filho, pois meu esposo havia ligado há pouco para ela e não tinha conseguido explicar direito, pois estava em choque. Nessa hora eu entrei em desespero. Entendi que aquela ambulância levava meu filho e fui imediatamente para lá. Encontrei meu esposo na portaria do pronto-socorro infantil, completamente transtornado, com as mãos na cabeça. Nosso filho estava em estado gravíssimo. Recebi a visita de um irmão da minha igreja e ele profetizou: irmã, prepare o seu coração. Eu sei que será muito difícil para você e para seus filhos, mas ele não é dessa terra. Ele não vai ficar aqui. Ele é do Senhor. E nosso Senhor e seus anjos já estão com os braços abertos para recebê-lo. Nosso Senhor vai te abençoar com 2. Serão 2 alegrias muito grandes na sua vida. E eu respondi: irmão, eu não quero outra alegria. Eu quero meu filho. E se cumpriu a profecia como era da vontade de Deus. Após 8 dias de luta, meu filho foi recolhido. E no dia que aguardávamos a liberação de seu corpo pelo IML, meu esposo me confessou sua infidelidade. Disse que Deus o estava punindo, pois não merecia a família que tinha e que Deus estava levando o que mais amava. Me perguntou o que eu faria com a verdade que me confessara. Eu não sabia o que iria fazer. Mais do que nunca eu tinha que me dedicar e manter nossa família unida nesse momento tão difícil. Minhas dores e mágoas tinham simplesmente cessado. Não existia nada mais que pudesse ser maior que a dor de perder o meu filho, do que a dor do meu luto. Tentamos mais uma vez manter a família unida. E 6 meses depois, ele começou a sair e chegar de madrugada. Fazia o que queria da vida. E como eu não dizia mais nada, resolveu ir embora. Cheguei um dia em casa e já tinha levado todas as suas roupas. Como dar uma notícia tão difícil para os meus filhos naquele momento? Mas expliquei que ele havia deixado de ser meu esposo e nunca deixaria de ser o pai deles, pois sempre foram um pai muito bom para todos os filhos. Eu acredito no plano perfeito de Deus. Ele cumpre suas promessas em nossas vidas. Um dia recebi um telefonema de um tio meu, lá da minha cidade natal, me dando notícias do falecimento de um conhecido, e falou na mãe daquele rapaz que eu amava tanto. E meus pensamentos me invadiram com lembranças. Um turbilhão de emoções e muitas perguntas sem resposta. Peguei o telefone da irmã dele com meu tio. Tomei coragem e liguei. Comecei a manter contato com ela
E um belo dia, eis que ouço a voz dele do outro lado da linha após 19 anos. E continuava a mesma voz, inconfundível. Começamos a nos falar com frequência e aquele sentimento ressurgiu intensamente. Porém, as dúvidas, perguntas e incertezas permaneciam bem vivas em mim. Achei que ele estivesse longe demais, morando na Paraíba. Porém, ele estava mais perto do que eu podia imaginar. Residia também no estado de São Paulo. Para minha surpresa, precisava revê-lo, saber se realmente ainda o amava, se ele me amava, se estava casado, enfim, muitas coisas precisavam ser esclarecidas. Eu ia para São Paulo a cada 15 dias com uma amiga, fazíamos um trabalho lá e tracei um plano para encontrá-lo, sem que soubesse que era eu. Ele trabalhava com aquários, era fabricante. Então me passei por uma cliente e agendei horário com ele. Quando me vi de frente com ele, eu tremia muito, mal conseguia articular as palavras. E ele não me reconheceu e tampouco percebeu que eu estava extremamente nervosa. Mas sua secretária sim, ela percebeu e foi até indiscreta. Me perguntou: "Você está bem? Estou te achando estranha, moça. Acho que você não é quem diz ser. Acho que você é a mulher que conversa com ele pelo telefone, o amor da vida dele." Ele ficou corado e a repreendeu, dizendo que eu era uma cliente e que ela estava me constrangendo. Então eu disse: "Vou provar quem sou." E coloquei meu RG de quando tinha 15 anos em cima da mesa. Era exatamente a idade que eu tinha quando namoramos. Quando ele viu minha foto, começou a tremer também. Me chamou para irmos a uma padaria para conversarmos. Precisava se acalmar e beber algo. Me disse que não tinha me reconhecido, que eu estava muito diferente da imagem que tinha daquela jovem menina. Tinha me transformado em uma bela mulher. Pudemos esclarecer todas as intrigas e mentiras tramadas para nos separar no passado. Nunca mais nos deixamos depois desse dia. Nos falávamos diariamente por telefone e após 3 meses marcamos nosso casamento. Tudo o que passamos e vivemos ao longo dos anos nos transformou. Discordamos em alguns pontos, somos diferentes, temos opiniões diferentes, não concordamos em tudo, mas nossa união foi pautada e edificada em base sólida de muito respeito e amor. Como cristã que sou, posso dizer que Deus já havia escrito nossa história de amor, que nem o tempo somado a todas as dificuldades puderam apagar. Nosso Senhor cumpriu tudo aquilo que havia escrito para a gente e todas as promessas. Nos uniu, nos deu nossos 2 anjos que encheram a casa de alegrias, me deu forças para superar a maior dor da vida, que é perder um filho, e nos fez muito felizes. Temos uma família linda e um lar muito abençoado. Nossa união já dura 14 anos e este é o meu relato. E aqui se encerra o nosso relato de hoje. E eu só tenho a agradecer a essa fofa que me deu a sua história e a cada uma das pessoas que me deram a honra e o privilégio de poder contar um pouquinho das suas histórias de vida aqui nesse canal. Cada qual com a sua particularidade, mas todas com o intuito de trazer sempre uma mensagem de reflexão, de exemplo, de alerta, de amor. Eu só tenho a agradecer. Meu muito obrigada. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe o canal. E até a próxima!